Parque Florestal Municipal Dr. João Damasceno Portugal de Leopoldina, Minas Gerais. Repensar a cidade a partir da relação entre espaços públicos verdes e o lazer urbano. Este trabalho é fruto de uma pesquisa realizada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Faminas Muriaé. Seus autores são Afonso Almeida Félix, graduando em Arquitetura e Urbanismo, e Josiele Cíntia de Souza Rocha, professora doutora no Centro Universitário Faminas Muriaé. A efervescente industrialização do século XX proporcionou nas cidades um grande desenvolvimento urbano e aumento no número de sua população. Por consequência disso, a malha urbana foi se expandindo para que se pudesse cada vez mais adequar às necessidades crescentes de espaço para moradia e trabalho. Esse desenvolvimento da malha urbana, porém, não se deu de forma organizada e planejada, o que veio a ser um dos principais fatores que ocasionam diversos problemas ambientais atualmente, tais como as mudanças climáticas, as ilhas de calor, enchentes e poluição do ar, que costumam ser negligenciadas por grande parte da população. Por conta dessa situação, os espaços públicos verdes se tornam essenciais para o bem-estar, fornecendo lazer e socialização para a população, além de também funcionarem como forma de amenizar os problemas ambientais atuais. Contudo, há uma certa renúncia ao espaço público da cidade pela deterioração e abandono desses espaços. Por conta dessa situação de descaso com espaços públicos, as propostas de revitalização urbana se tornam importantes por proporcionar a recuperação deles e a valorização da região. Entre diversos termos em políticas de intervenção urbana, tais como revitalização e renovação, a requalificação urbana é interessante por abordar os espaços degradados de uma forma que os transformará em ambientes atrativos, sem descaracterizá-los ou demolir desnecessariamente o que é existente e que pode ser reaproveitado. Assim, com a intenção de colaborar com o debate acerca da cidade e do urbanismo ecológico, bem como suas relações com o espaço público de lazer, o objetivo geral desse artigo é analisar temas como espaço público, lazer urbano e requalificação urbana, relacionando-os com o espaço verde de lazer, na busca por identificar sua importância para a sociedade e para o meio ambiente no contexto urbano, de forma que possa ser possível reunir um conjunto de informações para uma base teórica que poderá ser utilizada em um futuro projeto de requalificação urbana do Parque Florestal Municipal Dr. João Damasceno Portugal. Para que esse objetivo seja alcançado, foram estabelecidos alguns objetivos específicos como ampliar a discussão sobre as práticas urbanas a partir da ótica ecológica, ao propor como objeto de análise um importante espaço público, o Horto Florestal da cidade de Leopoldina, Minas Gerais, e identificar e analisar a situação atual da área, de modo a verificar a possibilidade de se realizar um projeto de requalificação para a valorização desse espaço verde de lazer na cidade. Para alcançar os objetivos mostrados, a metodologia para a coleta de dados utilizada nessa pesquisa foi separada em dois passos: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi dedicada à consulta de fontes secundárias relativas aos temas espaço público, lazer urbano e requalificação urbana. O segundo passo metodológico realizado foi a pesquisa de campo, a partir de visitas técnicas ao Horto Florestal de Leopoldina, onde foram identificados aspectos importantes da área e do entorno. Dentre os aspectos observados, nota-se falta de limpeza da área, existência de acessos que permitem a entrada de animais de grande porte de algumas propriedades de campo próximas ao horto, deficiência em sua infraestrutura básica, como equipamentos sanitários, entre outros. E durante as visitas realizadas durante o ano de 2023, também foi realizado um levantamento técnico, compreendendo medições e identificação de patologias nas edificações existentes, com registro em plantas arquitetônicas e o registro fotográfico do local. Desde a Revolução Industrial, no final do século XIX, a malha urbana das cidades tem se expandido de forma significativa. No Brasil, durante esse mesmo período, houve um processo de urbanização e de criação de grandes projetos de desenvolvimento que se intensificou a partir da década de 50, ampliando-se ainda mais as malhas urbanas dos municípios. Devido à industrialização e expansão sem planejamento da malha urbana, surgiram desafios sociais, como a segregação socioespacial e diversos problemas ambientais no meio urbano, como a poluição atmosférica e do solo, e é nesse contexto que se destacam os espaços livres, que são áreas resultantes desse processo de evolução da malha urbana e se tornam elementos que estruturam a paisagem, podendo fornecer lazer e amenizar os desafios ambientais e sociais nas cidades contemporâneas. Pelegrin acrescenta que o espaço livre possui um significado político
criando relações de poder que determinam qual é o uso e quais são as funções realizadas nesse espaço. Apesar disso, é importante salientar que grande parte dos espaços livres urbanos existentes são públicos e de uso comum, devendo permitir um acesso adequado de suas funções para que toda a população possa usufruir da área, ao contrário do espaço privado. Os espaços podem ser subdivididos de acordo com a sua função, para circulação, contemplação, preservação, institucional, o lazer e recreação. Dentre esses tipos, os espaços públicos verdes, como praças e parques urbanos, são importantes equipamentos de lazer e preservação ambiental, pois atuam sobre o lado mental e físico do ser humano, proporcionando ambientes de prazer e contemplação. Além disso, também contribuem para a mitigação dos problemas ambientais, podendo se destacar como benefício a redução da poluição por meio de processos de oxigenação, a purificação do ar por fixação de gases tóxicos, poeiras e materiais residuais, e a manutenção de permeabilidade do solo, entre outros. Esse desenvolvimento nada homogêneo das cidades ocasionou em zonas que ficaram obsoletas e com alguns de seus equipamentos e bens urbanos envelhecidos e desvalorizados. Esse cenário chama a atenção da necessidade de se realizar projetos que visam valorizar esses espaços em termos imobiliários, culturais e sociais, através de propostas de intervenções urbanas para a requalificação desses espaços. Dentre diversos termos de intervenção urbana, a requalificação se destaca por promover mudanças nos valores econômicos, culturais, paisagísticos e sociais da área urbana, podendo incluir até mesmo a criação de espaços públicos com novos valores de centralidade, sendo um instrumento para a melhoria das condições de vida da população. A requalificação é uma ação de planejamento e proteção urbanística de equipamentos e que deve impor regras que assegurem a proteção dos aspectos físicos, ambientais e culturais de uma região, bem como valorizá-la. Esses projetos devem valorizar a amenização dos problemas ambientais, como ilhas de calor e poluição do ar, bem como criar espaços públicos acessíveis e dignos para toda a sociedade, mantendo a relação íntima com o lazer, que torna o espaço público um importante instrumento anti-exclusão, como afirma Honeck. O lazer é um importante componente para o bem-estar e a qualidade de vida para a população de diversas esferas sociais, e seu conceito tem sido analisado por diversos autores desde o início do século XX. Para os primeiros estudiosos, como Dumazedier e Requicha, o lazer é tratado como oposição ao trabalho e às obrigações sociais, sendo uma atividade de livre escolha que propicia uma recuperação psicossomática e um desenvolvimento pessoal e social. Com a evolução dos estudos relacionados ao tema, nota-se, apesar da diversidade de autores com pensamentos diversificados, um posicionamento alinhado ao apontarem que o lazer é uma vivência lúdica praticada no tempo conquistado. Essa vivência é fundamental para o desenvolvimento do ser humano e para que se possa garantir que o lazer seja praticado. É essencial a criação de políticas e espaços públicos de lazer, garantindo um acesso democrático que considere os valores e as concepções da sociedade. Desse modo, a compreensão do lazer como um direito social e sua inclusão às políticas públicas é imprescindível para que se desenvolva uma sociedade mais humanizada e igualitária. Jangel afirma que as várias classes sociais devem ter acesso às mesmas oportunidades ao espaço público, bem como de se movimentar pela cidade quando se criam ambientes mais democráticos. Além da importância em se pensar o lazer como uma pauta a ser inclusa nas políticas públicas, também se torna necessário debater sobre a mobilidade nas cidades a partir de práticas sob a ótica do urbanismo ecológico, o qual é um método de promover um urbanismo fundamentado na ecologia que seja socialmente mais inclusivo e ambientalmente mais consciente. Dessa forma, torna-se necessário pensar em uma cidade que priorize propostas de requalificação urbana definidas pela criação ou manutenção de ligações e transições mais curtas e atrativas no percurso moradia-trabalho, priorizando-se sempre os pedestres e ciclistas, pois se tratam de uma alternativa mais sustentável de deslocamento diário, deixando de lado o transporte automotivo particular, de modo a diminuir a emissão de dióxido de carbono provenientes dos automóveis. Essa alternativa pode ser ainda mais interessante se associada à criação de espaços públicos verdes que, além de ajudar na mitigação dos problemas ambientais, são fontes de contemplação durante a transição dos pedestres nas ruas e lazer também para toda a sociedade, contribuindo para uma cidade mais viva e saudável. Com isso, é possível observar a importância de se realizar projetos de requalificação urbana nas cidades desprovidas de um urbanismo planejado e de uma infraestrutura adequada, fornecendo a elas espaços públicos verdes que amenizam os problemas ambientais e forneçam lazer para a população. Desta forma, procurou-se identificar na cidade de Leopoldina
espaços públicos para a implementação de uma proposta de intervenção baseada nos referenciais teóricos apresentados e que fosse possível configurá-lo como uma prática dentro do urbanismo ecológico. Selecionou-se, portanto, o Parque Florestal Municipal Dr. João Damasceno Portugal, devido à sua atual situação caracterizada pela negligência e descaso por parte da administração pública. Ele é mais conhecido como Horto Florestal de Leopoldina e está próximo da área urbana, a 800 metros, porém longe do centro da cidade, a aproximadamente 2,88 km. Esse mapa apresenta uma análise do horto em relação aos principais pontos de interesse da cidade. O parque está destacado de amarelo no mapa, enquanto o centro urbano é a área em roxo. Os acessos à cidade destacados em vermelho estão um pouco distantes do horto, assim como a rodoviária, destacada em azul. Esse outro mapa apresenta uma vista acima do horto, demarcando em amarelo seu perímetro e com área aproximada de 300 mil metros quadrados. A área de intervenção e também a de uso público é a área achurada em vermelho e ela possui 57 mil metros quadrados. Toda a área, além dessa área achurada em vermelho, é privada. A única parte pública é de fato a área de intervenção que é utilizada. Durante as visitas realizadas no ano de 2023, identificaram-se diversos problemas na infraestrutura do horto, relacionadas principalmente à manutenção de suas estruturas, o que indica uma certa precariedade na gestão do espaço, como pode-se observar nas imagens. A falta de manutenção na pista de caminhada e na rampa de acesso ao prédio administrativo, a falta de limpeza e manutenção nas árvores durante a pista de caminhada, um acúmulo de entulho e patologias encontradas numa edificação, que está hoje inutilizável, que é dos sanitários, e mobiliários em péssima qualidade que podem oferecer risco às crianças que estão brincando na região. Por meio das visitas à área, foi possível concluir que, por falta de manutenção e fornecimento de atividades mobiliárias adequados, o espaço não cumpre de maneira ideal suas funções ambientais e de lazer e, por isso, torna-se necessária uma proposta de requalificação no local. É importante ressaltar que durante a pesquisa bibliográfica não identificou-se políticas nem qualquer tipo de atividade de fomento ao turismo e à educação ambiental destinados ao horto. Assim, pode-se concluir que o Horto Florestal de Leopoldina atualmente é um parque urbano, mas sem uma infraestrutura adequada para essa função, com boa localização, próxima à malha urbana da cidade e com significativo potencial para se transformar em um importante espaço público verde para a mitigação de danos ambientais e para a preservação da fauna e flora local, bem como fonte de lazer e respiro para a população local e regional. Esse trabalho permitiu refletir sobre a importância dos espaços públicos de lazer para o bem-estar e qualidade de vida da população de uma cidade, bem como sua necessidade para o meio ambiente no contexto urbano. A análise de conceitos e definições acerca do tema da pesquisa, tais como espaços públicos, lazer urbano e requalificação urbana, permitiram ter uma noção da dimensão do trabalho do arquiteto na elaboração dos projetos de requalificação. Em relação aos espaços públicos de lazer, a cidade de Leopoldina quase não fornece opções para a população, sendo que a maioria deles se encontra em estado de degradação e depreciação, o que faz com que seus moradores tenham preferência por espaços de lazer privados, como os clubes. O Horto Florestal da cidade é um parque urbano público que, além de também estar em situação de descuido, não exerce toda a sua potencialidade de lazer para a cidade e de turismo para a região, pois não possui equipamentos e políticas adequadas que forneçam atratividade, o que demonstra a necessidade de uma intervenção. Por fim, propostas de requalificação para os espaços públicos verdes da cidade se tornam essenciais para recuperar as áreas deterioradas e desvalorizadas, podendo-lhes atribuir novos valores estéticos sem descaracterizar a paisagem existente, implantar novos mobiliários e edificações de apoio. Com efeito, propostas de requalificação urbana podem valorizar e fornecer mais alternativas de lazer e turismo para a cidade, bem como para se tornarem espaços que visam minimizar os danos causados ao meio ambiente pelo próprio desenvolvimento urbano. Assim, este trabalho contribui para a discussão acerca da emergência em se repensar as cidades e os espaços públicos verdes como componente essencial para o bem-estar e qualidade de vida da população, além de sua necessidade para o meio ambiente no contexto urbano, de forma a colaborar na ressignificação do horto florestal para os leopoldinenses. Muito obrigado.